Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, minha companheira, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai gravar uma aula de predicação verbal para o CESP. Aí você vai pensar, caramba, Sidney, mas em que momento eu vou estudar isso? O que é importante neste assunto? Vamos lá, galera. Quando a gente pega para montar o curso, a gente vai desmembrando alguns assuntos. Isso aqui é a base da regência. Serve de lastro para você poder trabalhar todo o processo sintático. Então, tenho que ficar bom em sintaxe, você tem que ficar bom nisso daqui. Tenho que chegar a ficar bom em regência, para você saber que tipo de verbo está ali sendo trabalhado. Então tem que saber isso daqui. Então hoje nós vamos trabalhar uma aula extremamente importante para a sua base sintática, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é deixar claro o significado da expressão, para que o aluno não confunda futuramente. Então aqui, ó, predicação verbal ou transitividade verbal é a relação entre o verbo e seus complementos. Então, sintaxe é isso, é um processo de relacionamento. Então, a gente vai trabalhar aqui na predicação ou transitividade verbal, como você preferir, a relação entre o verbo e os complementos que ele possui. Agora, tem de ter cuidado para não confundir predicação com predicado, que é o que se afirma sobre o sujeito, ou então até com predicativo, que é o complemento do verbo de ligação. Eu acredito que o aluno não vai dar mole de confundir predicação com predicativo, mas eu já vi algumas vezes o aluno confundir predicação com predicado. Então, cuidado, predicação é a mesma coisa que transitividade verbal, a relação do verbo com o complemento, em que a gente vai poder fazer aqueles três tipos de classificações, o verbo transitivo, o verbo intransitivo ou o verbo de ligação. Agora, predicado é o que tem na sentença menos o sujeito. Isso é um predicado, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Ó, antes de mais nada, você já está ligado que tem 3 verbos na língua portuguesa. Então, quando eu falo em verbos, nós temos 3 verbos. Nós temos o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Beleza? Temos esses 3 verbos. Aí a nossa pegada, num primeiro momento, é entender que tudo aquilo que a gente trabalha em língua portuguesa para concurso público é destinado à gramática tradicional. Então, quando a gente trabalha a gramática tradicional, a gente tem de entender que esses 2 primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que é isso, Sidney? É um verbo que me dá uma noção de ação. Então aqui, ó, vou botar aqui. E é exatamente por este motivo, por indicar a ação, que estes 2 verbos encabeçam o predicado verbal. Então, falei em predicado verbal, eu tenho de ter verbo transitivo ou verbo intransitivo. Agora, e o verbo de ligação? Aqui, meu companheiro, a gente já sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, não vou poder chamar de verbo nocional. Eu vou chamar de verbo relacional. E por que eu vou chamá-lo de verbo relacional? Porque ele vai relacionar o sujeito ao predicativo. Então, é exatamente por isso que eu vou classificá-lo como predicado nominal. Então, o verbo de ligação, ele é classificado como verbo relacional e o verbo de ligação é um conectivo, ele relaciona o sujeito ao predicativo, então, portanto, ele encabeça o predicado nominal. Agora, a minha ideia aqui era trabalhar este iniciozinho, para a gente poder pensar na palavra ação. Porque na escola, você provavelmente aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto. E que o verbo intransitivo possui sentido completo. Agora,
Neste exato momento, o aluno, a criança já tinha um problema. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. O que isso significa? Se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu não entendo, eu preciso fazer uma pergunta, é porque esse verbo tem, portanto, sentido incompleto. Aí ele vai exigir um complemento verbal, que a gente chama de objeto. E aí vai ser definido se é direto ou indireto, dependendo da preposição. Agora, se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendo a frase, é porque eu entendi a ação manifestada que tem ali naquela sentença. Portanto, aquele verbo tem sentido completo, é um verbo intransitivo e ele não pede nada. A princípio é assim que a gente trabalha. Agora, para que a gente possa entender como um todo, eu vou sim fazer um estudo dirigido, como eu sempre tenho feito, para que o aluno que está com dificuldade, ou então aquele aluno que está iniciando o processo do estudo, tenha total condição de acompanhar os outros. Agora, eu vou fazer um bizu aqui, um macetinho bisurado. Então, se liga só. Quando o camarada pede para você classificar sintaticamente um termo destacado na oração, não importa se o termo está no início, no meio ou no final daquela oração, você vai sempre pensar no sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Essa estrutura é tão importante, que vai fazer com que você entenda todos os termos da oração, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Essa estruturazinha aqui faz com que você acerte várias questões de pontuação na prova do concurso público. Se você ainda não viu a aula de pontuação, vá ver a aula de pontuação e nós vamos trabalhar isso daqui e você vai entender a importância. Na aula de redação, isso aqui também é importante, porque mostra a importância de ter um período curto na ordem direta. Então aqui nós temos a ordem direta da língua portuguesa e o principal sistema linguístico, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, você já deve ter ouvido falar que é impossível analisar sintaticamente uma frase sem verbo. Tem só uma frase nominal, a estrutura nominal. É impossível analisar sintaticamente. Então, isso mostra que o verbo é o principal elemento da análise sintática. E é por isso que a análise sempre foi, na verdade, morfossintática. E é daí que vem a relação. Porque a gente não trabalha um termo apenas sintaticamente, a gente trabalha morfossintaticamente. Então, eu primeiro vejo aqui um camarada está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que os candidatos às vezes derrapam, porque na escola o camarada não aprendeu assim. Ele aprendeu a olhar um termo, por exemplo, com preposição e dizer que é objeto indireto. E não é verdade. Só será um objeto indireto se estiver ligado a um verbo. Detalhe, um verbo transitivo indireto, porque se estiver ligado a um nome, por exemplo, há uma grande possibilidade de ser um complemento nominal. Agora vamos parar de enrolação e vamos entender o que eu quero aqui. Camarada pediu para eu classificar sintaticamente um termo destacado na oração. Não importa se está no início, no meio ou no final. Eu sempre vou procurar pelo verbo. Achei o verbo. Sidney, como é que eu vou achar o verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse é um verbo. Aí achei o verbo, eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto quem é o sujeito? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco, estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você matricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza
que no dia da prova você estará muito competitivo, tá certo? Professor, quanto custa o custo completo do Lá Concurso? Olha só, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, está no orçamento de todo mundo, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa, que eu tenho certeza que você vai optar pelo Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Ó, espero vocês. Ah, mais uma coisa, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Ó, você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, de todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio só aqui no Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês. Clique lá.